Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Natal está se aproximando e eu queria voltar àquele tema da semana passada, que é o livro. O livro é um excelente presente. E também lembrar para os pais, contar história para seus filhos pequenos, assim como seus pais fizeram com vocês, façam com seus filhos. Isso desperta a imaginação das crianças, aconchega, aproxima. Não é isso? E lembrar de outra coisa, o jovem que vai crescendo vai fazer o Enem e a prova que mais reprova no Enem é redação. E o que é isso? É falta de leitura. Quem lê, redige. Quem lê bem, redige bem. Então, dê livro de presente, porque não importa o tipo de livro, qualquer livro, a leitura é sempre uma coisa maravilhosa, faz bem para todos nós. Então, neste Natal, dê livro de presente. Mais uma coisinha, desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho está convidando para o Sarau Lítero Musical Dançante, que está encerrando as atividades da Academia Piauiense de Letras da Magistratura. Vai ser lá no prédio da Fé Comércio, lá na Campos Sales, ali por trás do Disseu, nesta quarta-feira 12, a partir das 19h30. Convite é feito pelo desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho. Meus amigos e minhas amigas, no programa de hoje vamos conversar com a professora Edna Maria Goulart Juazeiro. Ela está lançando o livro Supervisão Acadêmica e de Campo, Relação entre Saberes. Professora Edna Maria, paulista da Boa Cepa, é uma cabeça espetacular. Uma conversa muito boa, muito bacana com a professora Edna Maria. Na sequência, Piauí, sertão, rio e mar, do médico e fotógrafo Valdeci Ribeiro. Minha gente, este livro é uma coisa incrível, fantástico e extraordinário. As fotografias são belíssimas e nos revelam um Piauí fantástico, lindo. Gente, nós temos que amar muito essa nossa terra porque ela é belíssima. O sertão, o rio, o mar, o cânion do Rio Poti, a Serra das Confusões, a Serra da Capivara. Temos também lá no litoral, nós temos o delta do Rio Parnaíba, que é um dos poucos em mar aberto do mundo, o único das Américas. Nós temos 7 cidades com aquelas pedras fantásticas que formam figuras incríveis. Gente, nós temos que amar esse estado porque ele é abençoado por Deus. Então, vejam só as fotos aí na entrevista do nosso Valdeci Ribeiro, Piauí, sertão, rio e mar. Agora, relaxem e aproveitem, porque o seu Sarau 16 está entrando no ar. Alô, amigos rádio ouvintes, continuamos aqui com o nosso programa Manhã Feliz pela sua rádio Mares Bravios. Bom, vamos atender aqui o telefone, vamos ver. Alô, quem fala? É a Marcela. De onde, Marcela? Do centro. Oh, Marcela do centro, valendo um kit com a camiseta e CD do Jorge e Mateus. Qual é o país que tem 2 sílabas e se pode comer uma delas? Preste atenção, 10 segundos para responder. Cuba. Tá certo, Marcela, vai levar o prêmio pela criatividade, mas aqui na ficha estava escrito Japão. E segue nossa programação musical. Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui na Livraria Entre Livros, com imagens de Luiz Carlos, Sarau 16 conversa agora com a professora Edna Maria Goulart Juazeiro, que está nos trazendo o livro Supervisão Acadêmica e de Campo, Relação entre Saberes. Livro este editado pela EDUFP, que é a editora da Universidade Federal do Piauí. Vai aqui um abraço para o querido amigo professor Ricardo Aládio. E como fazemos sempre, vamos saber um pouquinho a história
da professora Edna. Onde nasceu a professora Edna? Eu nasci em Campinas, no estado de São Paulo, bem longe daqui, um lugar do coração mesmo. Sim, infância lá mesmo? Infância toda, até os meus 25 anos permaneci na cidade de Campinas. Sim, e os seus estudos lá, professora? Eu estudei na escola pública, fiz graduação na PUC Campinas, onde eu estudei serviço social, e fiz graduação em ciências sociais na Unicamp. E aí começou a mesclar nessa relação de pensar a vida, o trabalho. Então o serviço social e as ciências sociais me ajudaram a pensar, afinal de contas, qual é o lugar que a gente ocupa na ciência política, na política pública, o lugar do processo de formação. Então PUC e Unicamp são assim casas onde eu vivi boa parte da minha vida. Certo. E o Piauí? O Piauí é um lugar muito bom. Estou aqui há 3 anos. Sim. Trabalho na Universidade Federal do Piauí, no Departamento de Serviço Social, e estou também no programa de pós-graduação em políticas públicas. Ou seja, voltando a fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Pensar a formação, pensar a educação e pensar a política pública. Certo. Né? Saiu de Campinas para cá? Vim para cá. Certo. Como foi essa mudança, professora? Eu acredito que toda mudança, ela requer da gente rediscutir o caminho. Ou seja, viver 33 anos no serviço público da Unicamp, em Campinas, me levaram a pensar que era preciso, e como seria, mudar de estado. Eu vim 2 vezes para o estado do Piauí para fazer palestra. Naquela ocasião, eu debrucei e encontrei com pessoas cuja propósito era muito parecido com o nosso. Pensar a desigualdade social, pensar a política social. Então viver aqui tem sido diferente, mas acima de tudo muito gratificante. É um povo muito bom, é um povo muito sério. Eu acredito que na universidade, tanto quanto circulando pela cidade, a gente tem sempre pessoas com vontade de explicar o Piauí. E isso é uma característica marcante da região. Sim. Aí me fale agora um pouco sobre o seu trabalho na universidade. Aqui, na Federal do Piauí? Na Universidade Federal do Piauí. Tá. No Departamento de Serviço Social, a nossa preocupação é fazer em curto espaço de tempo, é um desafio, com que os jovens, ao chegarem na universidade, comecem a fazer um duplo processo. Primeiro, de compreender qual é o lugar do trabalho, de pensar o que a gente chama de social. Sim. Por outro lado, de ser capaz de pensar qual é a perspectiva que o Estado precisa ter para pensar essa intervenção, ou seja, o reconhecimento de algo que não é simples, que é reconhecer os traços da desigualdade na vida e pensar a ligação entre as políticas que nós temos e esse reconhecimento para que a gente possa buscar formas de superar aspectos muito tristes que o Brasil tem hoje. Os aspectos como desemprego, conflito, a redução dos postos de trabalho, a dificuldade da educação. Então, fazer isso em 4 anos não é um exercício fácil, mas a educação tem essa perspectiva, que a gente abrevie o processo de aprendizado ao mesmo tempo que a gente leve a pensar com seriedade, porque é o tempo de maturação, eles são bem jovens, mas a travessia entre encontrar o trabalho, encontrar a dificuldade, ser capaz de dialogar com a população, independente de quem ela seja, é algo que é necessário, indispensável para alguém que pretende fazer política pública e fazer política pública com seriedade. É preciso se preocupar com o outro. Claro. Bom, os problemas sociais do país são enormes, muitos e gravíssimos, né? Como fazer esse entendimento, professor, quando a senhora fala da relação entre saberes e a supervisão acadêmica e de campo, né? Quer dizer, seria uma coisa entre a prática, o ensino, né? A parte acadêmica, né? E a prática, né? Uma coisa é o estudo e o outro é a realidade, né? Como é que esse processo acontece? A primeira coisa que a gente precisa, quando a gente está pensando no mundo do trabalho, é suspender a ideia de que o trabalho é simples. Nenhum trabalho é simples. Então,
imaginar que a universidade vai ser capaz de ensinar o trabalho é pedir a ela que ela faça mais do que ela pretende. Ela é capaz de entender, explicar as normas do campo de conhecimento. Ela é capaz de ensinar os fundamentos. A ela compete dizer da historicidade do campo de conhecimento, dos desafios que estão postos. Mas o reconhecer a vida concreta é preciso fazer um exercício de aproximação da realidade. Então, quando eu me preocupei com a supervisão de campo, era exatamente para pensar, não é possível nós continuarmos dizendo que há um espaço da concepção e que no outro lado há um espaço do viver e do trabalhar. Nós precisamos, porque senão não precisa da universidade e também não precisa do trabalho. Esses dois momentos seriam separados. E hoje é muito comum que a gente diga na prática a teoria é outra, mas isso reduz o escopo de entender, afinal de contas, o que é. Então pense bem, se eu tenho um aluno que ele precisa aprender o que é desigualdade social, o que é viver em condições objetivas de desigualdade, eu preciso ao mesmo tempo que ele seja capaz de entender as múltiplas políticas que nós temos para trabalhar a desigualdade social. Ora, se ele não for capaz de fazer a ligação entre um e outro, nós criaremos duas gavetas paralelas, como uma calçada, uma direita e uma esquerda, e elas não se encontrarão nunca. Então, pensar como a gente faz circular os conhecimentos nascidos do campo da concepção e como eles se relacionam com os saberes da vida concreta é algo que nos desafia, sob pena de que a gente diga, a universidade, ela concede o título, mas é o mundo que ensina a trabalhar. Nós não podemos acreditar nisso, porque isso seria a gente acreditar que, de fato, o mundo não tem uma racionalidade, não tem uma intencionalidade, não tem uma teleologia, ou seja, o lugar para onde eu quero caminhar. E é por isso que a universidade é muito desafiante, porque a cada dia, quando o senhor encontra com alguém com 17 anos e fala, eu estou fazendo o curso de serviço social, a pergunta é, como nós vamos fazer para que num curto espaço de tempo ele faça a relação entre o mundo concreto e o mundo da concepção e que nós não criemos alguém que fala da vida, mas não vive. Por outro lado, alguém burocrata. que... Exato. Então, é um papel da universidade. Ele precisa ser cientista, precisa, mas um cientista tem que ter sensibilidade. Ele precisa ter senso de realidade. Ele precisa ter senso histórico. Ele precisa saber que nós somos um país cuja história está numa certa etapa. E que lugar ele ocupa nessa etapa de desenvolvimento desse país. Ou seja, quando eu me preocupo com a supervisão acadêmica e de campo, é exatamente porque no campo do serviço social, nós, desde 1936, quando nós criamos o curso de serviço social, nós dissemos, não é possível ir para o mundo do trabalho sem que a gente tenha uma aproximação com a realidade. Ou seja, nasceram juntas. Contudo, uma supervisão se dá lá no espaço do campo de estágio, de alguém que nem sempre conhece quem está na universidade. E quem ensina na esfera da universidade é alguém que necessariamente não transita pelo campo. Ou seja, como fazer transitar conhecimentos quando eles acontecem desterritorializados? Essa era a minha pergunta. Como é que nós trabalhamos na direção de algo quando sequer nós convivemos? E aí, essa ponte que eu buscava entender. Sim. Professora, entre a teoria e a prática, talvez essa distância dentro, né, principalmente dentro da área social, não seja assim tão grande, porque a nossa realidade salta aos olhos, né? Eu estava vendo na televisão ontem falando sobre a quantidade de brasileiros vivendo nos níveis abaixo de pobreza, né? Que são 15 milhões, com pessoas que 50 milhões ganham R$400 por mês. Aí você fica R$400 por mês, mulher com filhos, o marido foi embora, e ficou a mulher com 3 crianças. Como é que vai viver, não é? Então, a necessidade da política pública, né, dentro dos seus vários níveis, né, ela se torna cada vez mais urgente, premente e tem que ser atuante rápido, né, porque nós temos que salvar a gente, não é mesmo, professor? Nós temos que reconhecer a dignidade dessas pessoas e reconhecer que o Brasil precisa fazer um avanço na direção do futuro.
né? Pensar o Brasil na política, e quando a gente está falando de política social, a gente está dizendo que é um país que tem uma dívida em relação a todo o seu desenvolvimento histórico. Muito grande. E essa dívida, ela não pode ser paga por alguém que não seja o Estado brasileiro. Agora, é evidente que nós precisamos de uma adesão da população na direção de um projeto de vida, de um projeto de participação e de emancipação. Ou seja, quando a gente fala de política, e eu acho curioso, hoje nós discutimos muito a intersetorialidade das políticas. Por quê? Porque cada política ela pensa no seu fim, ou no seu critério de necessidade. Vamos imaginar saúde, imaginar o que a gente chama no Brasil de seguridade social. Enquanto a Previdência está pensando em quem trabalha, a assistência social está pensando nessa população que o senhor diz, nessa população que necessita de proteção para criar o mínimo necessário para viver. E a saúde está pensando, todo mundo tem direito porque ela é uma perspectiva universal. Ou seja, o recorte delas é diferente. Mas viver de um modo emancipado pressupõe ser capaz de transitar entre elas e ser reconhecido as suas múltiplas necessidades. Ora, se cada política tem um determinado fim e uma fonte de custeio e uma lógica, uma delas, universal, saúde, a outra, assistência social, a quem dela necessitar, e a Previdência, a quem contribui, nós já estamos dizendo que, na origem, elas são profundamente diferentes e ela destina-se a públicos diferentes. Mas um sujeito, um homem e uma mulher, convive e coexiste com múltiplas necessidades e precisa acessar as diversas. Talvez, o senhor dizia que o social, ele parece mais evidente que ele não teria essa divisão entre o campo da concepção e o campo da vida concreta. O problema é que a explicação do social, ela precisa ter uma certa racionalidade, sob pena de eu dizer, não há o que fazer. E cair no fatalismo. Não, o Brasil não tem jeito. Não, o Brasil tem jeito. Mas o Brasil precisa ser decifrado na perspectiva de cada localidade o que precisa. Nós temos que ter projeto de Brasil. Como diz a Cecília Menahem, uma grande intelectual brasileira, muito importante para todos nós que pensamos social e a saúde, né? Nós somos muitos Brasis. É verdade, professor. Nós somos muitos Brasis. A senhora, inclusive, falando nisso, me veio à mente a questão, por exemplo, do baixo índice que nós temos na parte de saneamento, né? Saneamento, a gente vê, né? Palafitas, às vezes, o lixo. Quer dizer, se investe em saneamento, vai se diminuir o custo da saúde. Não é, professor? Então, aquela coisa, tem que ter também criatividade, tem que fazer coisas básicas, que uma coisa pode ter consequência na outra ponta, né? Arruma aqui para não ter problema lá, não é, professor? Exatamente. E o modelo do SUS é algo que nos dá muita honra. Eu acredito assim, quando a gente olha para a nossa perspectiva, como nós o criamos? Quando a gente é antigo, a gente pode dizer que a gente ajudou a criar. Pois não. Claro. Então, quando nós criamos no Brasil o SUS, era exatamente com essa ideia. Nós precisamos colocar muito perto da população a atenção básica, porque a atenção básica não é para quem está doente, é para quem não quer ficar. É nas situações de prevenção e de promoção da saúde. Profilaxia, né? Exato. Se a gente deixar de fazer isso, nós só temos uma saída, procurar saúde quando a gente estiver doente. E saúde é exatamente o oposto. É a perspectiva de que a gente não precisa adoecer. E quando a gente criou, era essa a ideia, que a gente fosse capaz de criar instâncias diferentes sobre o território, níveis de complexidade que pudesse bancar as mudanças tecnológicas desse nosso tempo, mas que o acesso a elas não fosse para todo mundo, porque não havia necessidade, porque nós estaríamos trabalhando na atenção básica, na atenção secundária, ou seja, é essa beleza do SUS que nós não queremos perder. É essa riqueza de uma política universal e que precisa ser vivida por todos nós que somos do sistema único. A gente não pode perder a perspectiva de que quando a gente criou, de que é preciso estar muito próximo da população. Não é a população que nos procura, nós precisamos estar perto. Do ponto de vista da saúde de especialidade, sim, ela é mais distante, mas ela tem que ter relação, ela tem que ter o que a gente chama de um contrarreferenciamento para a atenção básica, porque a ideia é não precisar depender de nenhum nível do sistema único, é pelo contrário, que nós sejamos capazes de promover vida e saúde. E depois, nas situações de adoecimento, sim, que nós entramos
encontramos com a nossa tecnologia. É um Brasil viável, possível. Quando a gente está fora do Brasil e apresenta o SUS, as pessoas dizem, a senhora quer dizer que interna e não precisa deixar um cheque calção? Eu respondi isso na Suíça, na cidade de Lausanne. Eu disse não. A ideia do SUS é que se eu sou brasileiro e se eu preciso, eu faço jus ao meu lugar de cuidado no campo da saúde, eu tenho o direito de adentrar. Foi assim que a gente o criou. E é por causa disso que nós não devemos abrir mão de fazer com que ele seja, de fato, um lugar para todo brasileiro. Porque chegou a níveis insuportáveis da situação, né? É Exato. preciso realmente repensar a forma de fazê-lo, né? De estimular recursos, né? E evitar o desvio, né? Sério. Que é uma coisa muito séria, né, professor? E é uma coisa criminosa, às vezes, quando você vê que questão de prótese, porque, meu Deus, aí é o fim da picada, né, professor? A gente não pode aceitar essas coisas, né? É falta de caráter, dignidade, de tudo, né? Como a senhora vê a Universidade Federal do Piauí, a senhora que veio de Unicamp, né, como a senhora falou, né, a PUC, São Paulo, né, tudo mais, né, que são universidades orgulho do país, né? Eu acredito que a Federal do Piauí, e a gente já fala com intimidade, né? A gente gosta dela. Eu acho que a Federal do Piauí, ela tem que dizer desse lugar, ela tem que dizer para esse estado. E ela é séria. Eu acredito que ela tem muito a dizer sobre isso. Então, veja bem, nós somos uma realidade muito diferente. Não dá para comparar Unicamp, PUC São Paulo, com a Universidade Federal do Piauí, porque ela tem um desafio histórico que é diferente. Ela tem uma localização especial. Ela tem desafios a desenvolver e é essa perspectiva que eu acredito que a gente faz todo dia. Podemos fazer mais? Podemos sim, mas sem dúvida nenhuma. Pensar o Piauí com as suas 224 cidades, com a diversidade que ela tem de cidades, o predomínio, 83% do estado do Piauí são de cidades com menos de 20 mil habitantes. Ou seja, ela exige da gente um repensar qual é o modelo de saúde que a gente tem, qual é o modelo de educação que a gente tem. Ou seja, é um desafio pensar um estado que não tem a mesma configuração dos outros. E as federais têm esse papel. Em cada estado, o nosso papel é de repensar o nosso estado, de criar formas de inserção, de criar formas de manter o aluno na universidade. Alunos que vêm muitas vezes como oriundos de classes sociais com dificuldade de acesso, ou seja, pensar a Universidade Federal é pensar como fazer, desenvolver o conhecimento ao mesmo tempo que a gente devolve para os nossos estados pessoas diferentes. Mas uma coisa é certa, é preciso recuperar a dignidade das universidades, é preciso acreditar que ela é possível. Né? Não é fácil ser professor de universidade pública, mas nós queremos ser. Nós acreditamos na universidade pública. Maravilha, maravilha. Pois é, uma conversa muito agradável com a professora Edna Maria Goulart Juazeiro, que está lançando o livro Supervisão Acadêmica e de Campo, Relação entre Saberes, livro este editado pela Universidade Federal do Piauí. Sarau 16, só para vocês. Vamos fazer um pequeno intervalo, meus amigos e minhas amigas, para nunca esquecer, mestre Chicanismo é VaptVupt.